Boa tarde, me chamo Cláudia, sou professora de Sociologia aqui do Colégio Francisco de Assis. Vamos para a correção dos exercícios. A situação apresentada na tirinha mostra qual é o aspecto da sociedade contemporânea. Bom, então nós temos uma tirinha que você tem que analisar para conseguir então responder. Então nós temos aqui um homem que se desesperou para atender o telefone e ele diz: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Bom, vendo a tirinha, vamos então para as opções. Letra A: as relações humanas diante das mudanças tecnológicas. B: a melhoria de serviços prestados em razão do desenvolvimento tecnológico. C: o pequeno impacto das mudanças tecnológicas no cotidiano das pessoas. D: as mudanças econômicas com o impacto das novas tecnologias. Ou letra E: as diversas formas de exclusão presentes na sociedade contemporânea. Bom, a gente teve lá uma tirinha. A tirinha, então, ela está falando das relações, mas também está envolvendo a questão aí da tecnologia. De todas as questões que nós lemos, a resposta certa seria a alternativa A, a mudança que nós tivemos então na sociedade através da introdução da tecnologia. Número 2. Então nós temos um texto que fala sobre uma pessoa e todo o dia a dia dela relacionado ao que ela faz desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir, as relações que ela constrói ao longo desse dia. E aí, depois de ler essa questão, nós vamos então para as alternativas. Considerando o trecho citado, podemos afirmar que as interações sociais estão basicamente centradas na dimensão familiar e doméstica. Bom, ela também está citando a questão do trabalho dela, não só do trabalho e não só a família. Então, a gente tem que pensar mais sobre isso, se uma relação social ela só está presente dentro de um aspecto, família. Então, o restante das interações sociais não existem. B: a dimensão do trabalho ocupa um espaço reduzido na vida cotidiana contemporânea. Será? Então, o nosso trabalho ocupa uma dimensão menor no nosso dia a dia. C: a dimensão do trabalho exclui algumas formas de interação social. Então, a partir do momento que você trabalha, você deixa de ser mãe. A partir do momento que você trabalha, você deixa de ser cliente. Ou essas coisas, elas caminham juntas, tá? D: as interações sociais são múltiplas, criando redes de contato entre vários indivíduos e grupos. Bom, nós sabemos que as interações sociais, elas são múltiplas, né? Ao longo do nosso dia, nós temos diferentes papéis sociais que, obviamente, nos colocam em diferentes interações ao longo do dia. As interações sociais virtuais substituíram completamente os contatos presenciais? Ainda não, espero que não. Então vamos agora para a próxima, para a resposta. Alternativa certa, alternativa D. Ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós temos diferentes interações, porque temos diferentes papéis sociais ao longo do nosso dia. Questão número 3. Qual dos itens seguintes melhor apresenta as características do conhecimento sociológico? Bom, então depois que você leu o seu material e que você já adquiriu esse conhecimento do que é o conhecimento sociológico, vamos para as alternativas. Letra A: a perspectiva teórica da sociologia recai sobre os aspectos biológicos da vida social humana. Biologia e sociologia não estão dentro do mesmo assunto. B: a sociologia é uma disciplina científica e seu objeto de estudo são os fenômenos naturais. Não, porque aí nós vamos ter áreas destinadas a esse tipo de ciência, ciência natural, e não é a ciência social. Para a sociologia, a compreensão dos seres humanos não envolve princípios científicos. Então, nós sabemos que a sociologia, ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela envolve princípios científicos. D: o objetivo da sociologia é a divulgação de formas de planejamento social. Não, nós não temos como características planejar nada, né? Nós vamos estudar, mas planejar, não. O enfoque da sociologia está voltado para a vida social humana e suas formas de interação. Então, vamos lá para a letra correta. Alternativa E:
que é exatamente o objetivo da sociologia, entender os nossos papéis sociais e como esses papéis ao longo do nosso dia, eles interagem e essa interação vai obviamente modificar o dia a dia, vai modificar uma sociedade. Então a resposta é. Próxima. Bom, na questão 4, nós temos um pequeno texto sobre depressão. E o interessante desse texto é quando ele diz assim, ó, hoje, contudo, se fala em epidemia de depressão como um surto. Ou seja, ele não é algo somente presente na minha casa ou na casa de uma outra pessoa, é algo que você ouviu falar em outra cidade. Então, hoje a depressão ela é considerada um surto, ou seja, ela atinge diferentes camadas sociais. Do ponto de vista da sociologia, o fato descrito no texto nos permite afirmar que, então você lê o texto e a gente agora entende que a sociologia ela estuda aquilo que é comum a toda a sociedade. Vamos para as questões. A depressão não constitui um problema social no mundo contemporâneo. Se a partir do momento que a depressão ela é para um todo e não mais individual, nós então temos sim um problema social sendo gerado aí. B. As questões de ordem emocional não constituem problemas sociais. Ao contrário, né? Nós somos seres humanos dotados de emoções e essas emoções elas vão sim ir para a esfera social. C. A depressão é um problema recente na história da humanidade. E aí? Você leu seu material? Será que é essa a alternativa? D. A depressão na atualidade pode ser vista como um fenômeno também de ordem sociológica. Por que esse também? Aqui, ó. Porque, obviamente, a depressão ela não é só um problema da sociologia, porque ela engloba a todos, porque ela está em diferentes camadas, mas outras ciências também tentam entender a depressão e, obviamente, encontrar um caminho para se curar ou tratar ou estudar esse fenômeno. Letra E. A sociologia como ciência não pode se tratar da questão do crescimento de casos da depressão. Se atinge a um todo, é claro que pode sim ser estudado esse crescimento. Então, vamos lá para a resposta certa. Resposta D. Então, a depressão ela pode sim ser tratada como um fenômeno social, porque ela não é algo meu, algo só de uma outra pessoa. Ela hoje está presente em toda a sociedade, não só para uma camada específica, mas para todas as camadas sociais. Por fim, número 5. A noção de imaginação sociológica nos permite entender. Então vamos lá, você já tem acesso ao seu material, você já entendeu o que é essa imaginação sociológica, então vamos para as alternativas. Letra A, que a dimensão individual não se relaciona com a dimensão social ou coletiva. Então aquilo que você é individualmente está totalmente separado daquilo que você é em sociedade. Você consegue fazer essa separação? B. A articulação entre a dimensão individual, a dimensão coletiva e a histórica. Então, aquilo que você é individualmente, obviamente, recebe influência daquilo que é coletivo e também da cultura do país, do lugar que você está inserido. C. Que a dimensão individual não é importante em termos sociológicos. Então, aquilo que você é, suas características como ser individual, ela não é importante? Ou ela faz parte daquilo que você também vai contribuir na sociedade? D. Que a dimensão biográfica não se relaciona com a dimensão histórica. Claro que é importante, mas vamos lá. Mais uma vez, lembrando que nós estamos querendo entender imaginação sociológica. A articulação entre a dimensão individual e a dimensão biológica. Então, mais uma vez, não é o papel da sociologia estudar a biologia, tá? Isso aí nós vamos ter outra área que vai estudar. Então, nós vamos ter a resposta certa, a letra B. Aquilo que eu sou enquanto ser individual é influenciado e também influencia aquilo que eu sou no coletivo e que também, obviamente, vai ter tudo a ver com aquilo que é a sociedade que eu estou inserida. Espero que você tenha saído bem e nós vamos nos encontrar em outra correção. Beijo!